Oi, Bia, Rafael e todo mundo. A imagem do Rafael ela travou lá um Oi, pouquinho, acho. E bom o resto eu já dia. vi, né? Silas, a Bia Marçal chegou aí. Vamos orar então, quando o pessoal vai chegar, para a gente começar. Senhor, muito obrigado pela manhã que o Senhor nos dá e pela oportunidade de estarmos aqui. Colocamos a nossa vida diante do Senhor, o assunto que vamos tratar, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nos ensina, Senhor, quebranta a nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ó, continuando então no assunto que a gente tem tratando então por esses dias, o assunto é rápido, não é um assunto demorado. Por que eu te digo isso? Porque é um assunto recorrente, né? Recorrente em que sentido? A gente está falando da mesma coisa já há 5 capítulos praticamente, né? E no 6º capítulo, nós vamos falar um pouquinho sobre a liderança masculina. Não se preocupem as meninas, porque no 7 nós vamos falar sobre o lugar da mulher, né? Que não é na cozinha, tá bom? Diga-se de passagem, muito pelo contrário, tá bom? Fazendo uma brincadeirinha besta aqui, mas já falando também uma coisa importante, né? O assunto, o Silas estava falando aqui, é um assunto polêmico. Por quê? Porque, na minha opinião, é um assunto muito poluído e contaminado no atual momento, né? A gente vai falar muito do empoderamento feminino, o lugar da mulher, né, na sociedade. E para algumas pessoas, a Bíblia pode parecer machista, né? Mas a Bíblia tem a posição dela muito clara com relação à liderança masculina. A nossa igreja, vocês podem perceber que tem uma posição muito clara nesse sentido. Você não vai ver na nossa igreja pastoras, você não vai ver na igreja presbiteriana presbíteras e nem diaconisas. Você não vai ver isso. Mas você vai ver mulher na liderança. Tem muitas mulheres na liderança. Você já viu mulheres pregando na nossa igreja. A dona Cida é um caso desse. Recentemente, né, ela pregou na nossa igreja. E outras também. Eu não estou lembrando de... teve também a seminaria... Como chama mesmo? Esqueci Maria dela Marta, agora. né? Maria Marta, exatamente, isso. Pregou, mas isso acontece com frequência. E nós temos mulheres que exercem lideranças dando aula, né, pregando, evangelizando, liderando homens mesmo, tá bom? Isso acontece. Porém, a igreja presbiteriana não ordena pastoras, nem presbíteras e nem diaconisas, tá bom? Outras igrejas fazem, têm uma interpretação diferente, tá bom? Mas o importante que eu quero deixar claro aqui para vocês é que a gente tem um espaço do homem, segundo a Bíblia, e da mulher também. E no meu modo de ver, como eu falei no começo, o que acontece muito é essa contaminação total da sociedade hoje, que leva a gente para uns extremos absurdos, né? Tentando criar cotas e coisas que realmente são complicadas um pouco. Então, é como se a gente tivesse que ter hoje pastoras para poder satisfazer a sociedade, eu tivesse que ter presbíteras, eu tivesse que ter diaconisas para poder satisfazer uma pressão da sociedade, né? Mas a igreja tem vivido muito bem com isso e tem lidado muito bem com isso. Outra coisa também que eu penso e que eu vi acontecer, as mulheres criaram recentemente, há um ano passado, né, um grupo na igreja chamado Mulheres Excelentes, né? E eu gostei muito de ver a tratativa delas sobre esses assuntos. Eu acho muito importante a mulher tratar desse assunto ela mesma. Então, seria muito interessante se essa aula tivesse sendo dada por uma mulher também. Eu acho muito legal isso também, tá? Aliás, hoje aqui nós temos somente homens dando aula. Então, a gente sente falta de mulheres dando aula, né? Eu acho que isso é uma coisa muito boa, muito legal, né? E as mulheres se dispor nesse sentido. Então, o que eu quero dizer? A aula ela fala sobre liderança masculina e ela vai tratar o assunto dos presbíteros, diáconos e pastores, basicamente. Mas eu queria aproveitar o tema, porque é um assunto muito rápido, e eu queria aproveitar o tema e abrir um pouco mais para que a gente falasse de liderança também um pouco,
tá bom? De maneira até um pouco geral, eu vou tentar abrir isso um pouco mais, como eu acabei de falar agora, das mulheres se disporem também. Eu não vou projetar nada, eu vou tentar fazer uma aula hoje um pouco mais olhando para vocês e fazendo um pouco mais de perguntas, tá bom? É uma experiência que de vez em quando eu faço para mudar um pouco, tá bom? Mas vamos tentar mudar um pouquinho isso aqui, fazer perguntas, tá bom? Então, o texto básico nosso, que nós vamos ler daqui a pouco, é 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Nós vamos ler daqui a pouquinho, calma aí. A liderança, então, eu vou falar de presbíteros, diáconos e pastores, ela é planejada por Deus, se aplica a todos os homens da igreja, de modo que cada homem deve buscar desenvolver-se para cumprir o seu papel. Primeira palavrinha-chave aqui. Nós devemos procurar nos desenvolver para esse papel, tá bom? Então, a verdade é que há uma necessidade urgente de liderança masculina na igreja, dela assumir o seu papel. Esse é um outro ponto interessante, pessoal. Nessa sociedade hoje em dia, a gente vê muito o homem se diminuindo, não assumindo o papel que ele tem que assumir. Quem falava muito bem sobre isso, ou fala muito bem sobre isso, é o Allen, né? Vocês já tiveram vários assuntos desse tipo com ele. Os que fizeram um curso de casados com ele ouviram muito isso. Então, isso é um ponto comum entre a gente, né? A gente vê que realmente o homem ele tem assumindo um papel cada vez, não sei que palavra usar, mas ele não está assumindo o papel dele como homem realmente na sociedade mais, tá bom? Não sei se isso se deve a todo esse movimento de igualdade, né, que tem contaminado muito a discussão nossa, tá bom? E inclusive até aparentemente torna-se uma saia justa a gente falar sobre essas questões, né? Porque parece que as pessoas ficam ali com aquela agenda feminista pronta, né? Para vir coisa que não tem nada a ver, né? Então tudo isso perturba um pouco, contamina a gente e a gente tem que encontrar a nossa posição certa biblicamente falando, tá bom? Então, não se trata de mera formalidade, né, mas de um compromisso sério, né, com esse dever do homem assumir a liderança e o papel dentro da igreja, tá bom? Então, a igreja precisa de 3 coisas que eu vou falar aqui. Primeiro, o comprometimento com Deus. Olha só, primeiro ponto. Comprometimento com Deus. Eu queria que você pensasse bem nisso. Comprometimento com Deus é essencial para a nossa liderança. E agora eu quero abrir para todo mundo, tá? Porque eu estou falando de homens e mulheres também, não só de presbíteros. Então, o líder ele tem que ter, primeiro ponto, comprometimento com Deus. Primeiro ponto. Segundo, firmados na palavra. Olha, qualquer coisa que a gente faça tem que estar firmado na palavra. Você não pode firmar na sua própria palavra ou naquilo que você considera certo ou errado. Então você vai estar criando uma doutrina própria para você, uma religião própria. E diz um pastor mineiro que a Bíblia é a fonte de toda heresia, né? A gente cria uma religião própria fácil, fácil, tá bom? E o terceiro ponto é ser zeloso pela glória de Deus. Zeloso pela glória de Deus. O que significa ser zeloso pela glória de Deus? Deus é o fim de tudo. Tá? Ele é o objetivo final disso. Primeiro ponto, então, comprometimento com Deus, firmados na palavra dele, e tendo ele como o alvo principal daquilo que nós estamos fazendo. Qualquer coisa que saia fora desses 3 pilares, esses 3 pontos, você vai estar fazendo algo para você e procurando a sua satisfação, o seu desejo, a sua vontade, tá? O seu ego, né? Você vai estar procurando satisfazer. Deixa eu só procurar uma coisinha aqui, pessoal. Eu fiz uma anotação que eu não sei onde que eu enfiei ela. Que estranho. Estranho. Eu fiz umas anotações aqui que não, não saíram da minha impressão. Mas tudo bem.
Vamos lá. Vamos ler nosso texto, que é 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, de 1 até 7. Ô, João, você pode ler para a gente? Você está com Bíblia aí? Tá no jeito? Eu posso pegar ali, eu só estou com meu caderno anotando aqui. Então não se preocupa não, pode deixar. Vamos ver quem está com Bíblia aí. Então, Rafael, você lê aí. 1 Timóteo 3, de 1 até o 7. 3, de 1 a 7. Pode ler? Pode ler, manda o pau. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Muito bem, muito bem. A minha Bíblia diz assim lá em cima, as qualificações dos bispos e dos diáconos. Tá, podemos mudar essa frase aí momentaneamente. As qualificações do crente. Tá bom? Vamos tratar assim? As qualificações do crente, porque eu não vejo nada demais aqui que o presbítero tem que ser, que a gente não possa ser. Nós somos livres de ser isso aqui? Não. Não estamos, convenhamos, tá? Então vamos falar aqui, só o presbítero tem que ser isso? Não, não é não. Então vamos falar a qualificação dos crentes. Vamos abrir um pouco o nosso leque, mas vamos aproveitar o texto que é muito rico. Ó, fiel é a palavra. O que ele quer dizer com fiel é a palavra? Calma, um de cada vez, vai. Pode falar. Fiel é a palavra. O que vai acontecer aqui? Sempre que ele... Vai. Ele está querendo dizer que é isso mesmo, né? É isso mesmo. Show. O uso desse... É uma coisa que vai vir. Fiel é a palavra. Ele tá dizendo, o que está dizendo mesmo. Eu vou, ó, presta atenção, eu vou falar, vou discorrer. É isso aí. Se liga. Vai sair sabedoria, escutem. Isso, é isso aí. Se liga aí que isso aqui que eu vou falar é importante. É muito importante. Fiel é a palavra, tá? E digna de toda aceitação. Ele fala isso às vezes. Paulo tem umas coisas dessas, como quem diga, dá aquela chacoalhada e fala assim, ó, se liga. A gente falaria hoje, ó, se liga aí, que é isso aqui, ó, é verdade que eu vou falar agora para vocês, né? Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. A primeira informação que ele fala, se você deseja isso, ser presbítero ou ser diácono, especificamente aqui no texto, então você está desejando uma coisa excelente, tá? É uma coisa legal isso, é bom esse desejo. Você deseja algo excelente. Se você deseja o trabalho, se você deseja dar aula, se você deseja pregar, se você deseja fazer a obra de Deus, excelente coisa você almeja. Primeiro ponto importante, você não está desejando nada ruim, tá? Isso é bom. Anseia, deseja isso. Primeiro ponto. É necessário, portanto, que o bispo ou presbítero, tá bom? A mesma coisa aqui, seja irrepreensível. O cara é irrepreensível como? Ele não peca? O que você acha? O que é ser irrepreensível, João? Eu acredito que dá exemplo, né? Talvez. Mas é não pecar? Não, pecar todo mundo peca, né? Exatamente. Exatamente. Mas é ser irrepreensível. Tudo bem. Irrepreensível não significa não pecar, tá bom? Mas é aquela pessoa que não vai ser repreendida por aqueles erros graves e crassos, né? O autor diz assim, ó, um título genérico das qualificações do bispo. Essa expressão significa
não significa sem pecados. A preocupação maior de Paulo é que os presbíteros tivessem um bom conceito tanto entre os não cristãos como entre os cristãos. Era isso, tá? Tinha que ter um conceito bom. Vamos lá, então. Esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher já é muito claro, né? Tá dizendo não à bigamia aqui, coisa que naquela época acontecia, né? Temperante, né? Sóbrio, temperante e sóbrio tem sentido como o quê? Uma pessoa controlada, uma pessoa que se põe no lugar, que não explode, que não... Isso aí, ele vai falar agora algumas coisas sobre isso. Então tudo isso se junta, ó, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, vamos lá, apto a ensinar. O que é apto a ensinar? Como funciona isso? Como você entende que é apto a ensinar? Você se enquadra nisso ou não? Como é que é? Você se acha apto a ensinar ou não? Acho que tem a ver com, às vezes, nem tanto se a pessoa é capacitada, mas se ela busca isso, né? Se ela se dedica a isso. Você não precisa ser o melhor, né? Mas você tem que ser inclinado a isso. Se você deseja uma posição dessa, aí você, vamos supor, por exemplo, não gosta de ler, eu acho que é um problema. É um grande problema. Você vai precisar ler, você vai precisar conhecer, né? Então, acho que é por aí. O ensinar a gente pode abrir bem o leque, porque ensinar você ensina a todo momento. A gente ensina a todo momento, né? A gente ensina desde os filhos, no meu caso aqui, né? Você ensina aqui desse jeito, mas você pode ensinar de outras formas também. O Douglas, Vai lá. assim, sim, no sentido de liderança, como presbítero e diácono, né? Porque eles vão ser o expositor da palavra, né? Então, ele Exatamente. precisa estar apto a ensinar. E você também tinha feito aquela apreensão sobre para a igreja em geral, para todos os membros. Então, no sentido, eu fiquei pensando aqui no sentido de discípulos, né? E de fazer discípulos. Então, quem faz discípulo é um pequeno mestre, né? Toda vez que a gente, por exemplo, Exatamente. quem já foi discipulado com alguém, você, mesmo sem ser presbítero nem nada, você assume uma posição de professor, de mestre, né? Então, acho que são características. Exatamente. A gente tem que entender também o sentido mais amplo. Voltando para o nosso texto especificamente aqui de presbítero, o presbítero tem que saber ensinar. Mas veja bem, olha bem, vou usar o seu Paulo de Carvalho, que fez a oração hoje lá para a gente, que é um presbítero. O seu Paulo é uma pessoa que ele pouco dá aula. Ele não dá aula, concorda? Mas ele é uma pessoa que tem uma característica excelente em outras coisas, tá? Ele tem uma certa dificuldade, às vezes, com dar a aula. Mas ele é um cara que tem uma vida com Deus fantástica, impressionante. A vida, a humildade, a simplicidade do seu Paulo, a maneira como ele faz as coisas. Nós temos outras pessoas que sabem falar muito mais, mas o seu Paulo ele ensina, sabe como? Na vida dele, no discipulado. Se você sentar com o seu Paulo 10 minutos, você aprende muito com ele, porque ele ensina de outras formas. Mas você não vai ver ele muito fácil pregando no púlpito. Dificilmente você vai ver o seu Paulo pregando no púlpito. Eu vi poucas vezes isso acontecer. Mas nós temos outras pessoas, como o seu Moisés, por exemplo, que é um professor nato, que ensina muito bem, que fala muito bem, né? O Alceu ensina muito bem, dá aula, o Rogério dá aula, não podemos falar de vários outros presbíteros aqui, mas tem uns que têm uma certa dificuldade com isso, mas ensinam de outra forma. Veja bem, eu concordo que tem pessoas com facilidade, outras não. Pode falar, Rafael. Eu acho que, assim, aqui, quando é apto a ensinar, a gente não pode colocar dentro da caixinha da didática, entendeu? Isso, Então, assim, exatamente. qual que é a didática? Então é a revistinha, é a pregação expositiva. Então, a gente tem Isso. que pensar que
A igreja do século I não fazia aula de escola dominical via Não, Teams. aplicativo. Você Exato. pode ter momentos que por exemplo, o líder ele vai pegar 2, 3 e vai sair com essas pessoas e vai ter um momento de ensinamento ali. Isso é ensino. Muito, muito bom. É exatamente isso aí que nós estamos falando, entendeu? Então tem que abrir um pouco, sair da caixinha e enxergar as coisas dessa forma, tá? Então, apto a ensinar é isso, você tem que estar pronto. Acho que alguém falou isso aí agora há pouco, tem que estar pronto para isso. Acho que o Silas falou, tem que estar pronto para isso, entendeu? A ensinar, porque a nossa vida ela é um ensino constante, você vai ensinar o tempo todo, já abrindo um pouco o leque, tá? Não dado ao vinho. Bom, aí está escrito aí, não tem nem o que discutir, tá? A única coisa que é engraçada é porque no verso 13 ele fala não dado ao vinho. Aí no 8, quando vai falar do diácono, ele fala não inclinado a muito vinho. Isso quer dizer que o diácono pode beber um pouquinho só, né? Não, não é bem isso, não, né? Mas está escrito lá, ó. Engraçado que ele fala isso, né? Não dado ao vinho. O texto é claro, tá bom? Não tem nem o que falar. Não violento, porém cordato, ele fala isso, é inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a sua casa. Governe bem a sua casa é interessante, é para a gente pensar também e avaliar bem isso aqui, governe bem a sua casa. Criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Vocês ainda, talvez não sei quem tem filho, acho que ninguém tem filho aqui ainda, só eu. Criar filho é uma arte, é o teu primeiro campo, né? A tua família, né? Você ser pregador dentro da tua família, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção nisso. Criar os filhos dentro, porque a gente sabe que é difícil, né? A gente vê muitos filhos de pastores aí se perder, muitos filhos de diáconos, presbíteros, e os nossos também. Então, é muita misericórdia de Deus. Então, é um campo assim que a gente tem que tratar como primeiro lugar, tá? Pois se alguém não governa bem sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ele pergunta. Depois ele fala: não seja neófito. Qual que é o problema em ser neófito, então? Ele responde aqui, ó, para não suceder que se ensorbebeça. Qual que é o problema? Como que você entende isso? Qual que é o problema do neófito? O que vocês acham aí? As meninas estão falando pouco. O neófito, Douglas, é aquele que é novo na fé, né? É esse o Isso. significado? O novo na fé, exatamente. Eu acho que é exatamente por isso, né? Talvez ele, por falta de experiência, É. por ser muito novo, ele pode ser muito facilmente, sei lá, se tornar arrogante, ou acho que é por aí. Ele fala, inclusive, essa palavra aí, se ensorbebeça, né? Que se exalte, né? Seja assim. Isso aqui também, eu até esqueci de comentar no começo, a gente está aprendendo a como eleger presbíteros e diáconos também, né? Só lembrando disso. Então, se a gente quer saber como escolher os nossos candidatos, é por aqui que a gente vai pautar, tá bom? Então é bem isso que o Silas falou mesmo, o neófito é aquele novo na fé. E a preocupação de Paulo é com que ele não tenha bem o controle disso, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a experiência daqui a pouquinho para vocês, mas tem muito a ver com experiência também. E por fim ele fala o quê? E incorra na condenação do diabo, né? Então Paulo não contemplava de modo brando a queda de um presbítero. Ele não via isso de uma forma muito fácil, muito branda, né? Talvez porque alguns presbíteros estivessem envolvidos com falsa doutrina. Esses comentários aqui estão na Bíblia de Genebra, tá bom? Então, vou fazer 3 perguntas para você. Queria que você ouvisse e pensasse, só para você entender o contexto disso tudo. Qual o modelo bíblico de liderança cristã revelado nas páginas do Novo Testamento? Qual o modelo bíblico
de liderança cristã revelado nas páginas do Novo Testamento. O modelo bíblico, como que é? A primeira pergunta é essa. Se você responder, pode responder. Essa escolha, ela é exclusiva para homens? O que você acha? Vai lá, Abdala. O modelo bíblico é esse aqui. O modelo bíblico é isso aí. É isso aí. Nós acabamos de ler ele. Ele também acaba que se demonstra um pouco lá em Jesus escolhendo os 12 e os próprios discípulos se organizando depois, lá em Atos, né? E aqui, Isso. principalmente Timóteo, ele é bem claro porque Paulo está tratando sobre isso. Exato, legal. E em todos os casos é um perfil masculino, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, né? Você tem mulheres de destaque que eram destaque, mas que não se enquadrariam totalmente nessa situação. Então, não deixa de ter atuação feminina, mas o que está se desenhando aqui é um perfil masculino. Isso, nesse caso de presbíteros, diáconos e pastores, né, que são presbíteros, né? Exatamente. É isso aí que se desenha, é isso aí que está colocado na palavra de Deus. Novamente, a gente vê aí que a mulher tem um papel muito importante, sem dúvida nenhuma. Não tenho a menor dúvida disso. Paulo, ele assusta com alguns textos, né? Ele fala que a mulher deve se calar na igreja, mas a percepção clara disso a gente vê que não é bem isso. Havia um problema naquele caso. Algumas pessoas confundem muito esse texto, né? E a gente vê Paulo falando com as mulheres, e a gente vê muitas mulheres na Bíblia pregando, né? Como eu já falei no começo da nossa aula aqui, tá bom? Então isso é muito claro para mim e para a gente aqui também, tá bom? Então vamos lá. 4 pontos interessantes aqui para a gente concluir aqui, 4 pontinhos. Em busca de homens de verdade. Primeiro ponto. Na história do povo de Deus, há vários exemplos de homens de verdade que cumpriram o seu papel nas mais variadas circunstâncias. Então, a gente vê aqui um caso que me chama atenção na Bíblia, em modelos de liderança. Primeiro deles que me chama atenção. Você pensa nos seus aí, se você quiser falar. Moisés, Davi e o próprio Jesus. A maneira como Moisés liderou o povo, ele foi chamado, na idade que ele foi chamado, né? Liderou o povo é impressionante, tá? Davi, a gente vê todo o coração de Davi, o amor de Davi pelo povo, e a maneira como ele foi firme, conduziu o povo nas guerras, ele liderou a nação. Tá aí o próprio Jesus, que a gente sabe como é que ele liderou os 12, e no tempo todo a gente vê Jesus ensinando, mostrando como deveria ser. Então Jesus ele foi o professor no tempo todo, né? Ensinando como os discípulos deveriam ser, e quando ele foi, ele deixa os mais 11, depois 12, né? Discípulos que foram a base da igreja, né? Então, ó, precisamos ouvir o chamado de Deus e cumprir o papel de maneira a glorificá-lo. Então, isso que ele coloca em busca de homens de verdade, né? Como eu já falei no começo, nós estamos com uma deficiência, talvez, de homens de verdade na nossa sociedade ultimamente. Fora desse objetivo, estaremos incorrendo no risco de fazermos as coisas por nós mesmos. Se a gente não buscar glorificar a Deus, nós vamos estar fazendo a força por nós mesmos, buscando a glória. Então, vou citar um exemplo para vocês. O que acontece quando as coisas dentro da igreja ou dentro da nossa sociedade não fluem do jeito como a gente deseja? O que acontece com você quando você é confrontado com alguma coisa e as coisas não fluem do jeito que você deseja? Qual é a sua reação? Qual é a reação dos homens, geralmente?
Você consegue ver isso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui. Eu e o Elias aqui, por exemplo. A gente vai tocar hoje lá, sei lá. De repente, eu quero tocar uma música. O Elias não quer tocar ela. O Elias fala, não, essa música não. Essa música eu não gosto. E como é o Elias que é responsável hoje pelo conjunto, ele fala, não, essa música eu não vou tocar. Qual que seria a minha reação? Né? Como funciona isso? Quando as coisas não acontecem como a gente quer e a gente leva um embate, né? Eu estou falando isso em relação a glorificar a Deus acima de todas as coisas, né? O líder, ele tem que buscar isso. Como eu falei, aqueles 3 pontos que eu falei para vocês, que ele coloca lá o comprometimento com Deus, firmar na palavra e o zelo pela glória de Deus. O líder tem que ter esse objetivo, né? Então, homens de verdade, eles buscam, acima de tudo, glorificar a igreja, glorificar o Senhor. Não a igreja, né? Glorificar o Senhor. Então, não importa, muitas vezes, o que se tem que fazer para isso acontecer. Aquele texto que Paulo diz, né, que eu lembrei agora, fiz-me fraco para com os fracos, né, para de alguma maneira ganhar alguns, né? Algumas pessoas confundem esse texto, né? Mas na verdade Paulo está se colocando ali à disposição do que for preciso para falar, para pregar o evangelho. E ele se põe nesse sentido, porque o que ele quer é passar a mensagem e fazer a obra de Deus. Para isso ele vai fazer, seja presencial, seja por Teams, seja do jeito que for, nós vamos fazer. É chato dar aula do Teams, é chato, é muito chato, mas vamos fazer, ué. É o que a gente tem, vamos fazer. Então a gente se dispõe a fazer, tá? Então o objetivo é esse. O que você tem que fazer? Não é para a glória de Deus. Ponto final. Vai ser desse jeito. Então são homens, realmente, mulheres, que buscam, acima de tudo, a honra e a glória de Deus. Tá bom? Segundo ponto. Líderes amorosos. Tá? No primeiro ponto, a liderança da igreja foi planejada por Deus. Primeira coisa, importante. Ela foi planejada por Deus. Então vamos lá. Por isso, devemos ter o cuidado e zelo de voltar os nossos olhos para as Escrituras, a fim de compreender como ela deve ser desenvolvida. Então, é o grande problema nosso da sociedade hoje. A sociedade, ela faz uma pressão sobre a igreja hoje para que a igreja mude alguns princípios. Então, nós temos ideologias de gênero chegando, querendo que a igreja se adeque, querendo que a Bíblia seja mudada. Nós temos o empoderamento feminino chegando, que é o nosso caso, estou citando esse caso especificamente agora, que vem com tudo, querendo que a igreja mude. Mas, na verdade, ela foi planejada por Deus, né, e deve ter a Bíblia como seu fundamento básico, sempre, tá? Não é o nosso gosto, entendam? Não é aquilo que a gente acha legal. Porque se a gente for fazer aquilo que a gente gosta, nós vamos criar uma doutrina própria, tá? Nós vamos criar uma igreja própria que é o nosso prazer, que é o nosso desejo, tá? Então, o planejamento divino, ele inclui exclusivamente os homens. Essa que é a verdade, nessas questões, né? Na liderança. E, infelizmente, poucos homens estão se posicionando para assumir a igreja e guiá-la de modo piedoso. Há quem diga até que nós, de maneira geral, na sociedade geral, dizem que nós perdemos os grandes estadistas, né? Os grandes líderes, nós perdemos. Dentro da igreja nós temos grandes homens ainda, de projeção nacional, que tem voz ativa. Dentro da nossa igreja nós temos. Na nossa igreja nós temos isso ainda, pessoas ainda que se dispõem, pessoas como o reverendo Misael e outras pessoas mais, e nossos presbíteros mesmos. E eu vejo em vocês também um grande potencial. Vejo mesmo, em vocês todos um grande potencial mesmo. E pessoas que estão se dispondo, mas de maneira geral vocês devem concordar que a nossa sociedade tem entrado num declínio gigantesco, absurdo,
né? As igrejas têm caído numa fraqueza de liderança e se moldando cada vez mais ao mundo e perdendo essa liderança. Não conhecem a palavra, aceitam qualquer coisa, os líderes são fracos, se envolvem com coisas ilícitas e a coisa fica cada vez mais comprometida, tá? Então, a cultura ou a necessidade não pode estabelecer as normas para o exercício da liderança. A cultura ou a nossa necessidade não pode estabelecer as normas para o exercício da nossa liderança. Não podem. Quem estabelece as nossas normas é a palavra. Agrade ou não agrade, né? Confronte ou não confronte. E o que está acontecendo agora é isso. O Neto Toscano colocou no grupo da igreja, essa semana, no grupo da igreja não, desculpa, no nosso grupo de professores, um vídeo de um coral gay, cantando uma música bem, assim, debochada, bem debochada mesmo, dizendo que eles vão capturar os nossos filhos, algo assim. Nós não tem jeito, nós vamos atingir sua família, nós vamos capturar os seus filhos, né? Diz isso. E aí até o Rogério escreveu assim, misericórdia, né? Eu vejo, meus irmãos, pessoal, que a sociedade ela vem em cima com tudo nesse sentido, querendo mudar a nossa maneira de pensar. E a grande questão que me preocupa não é tanto eles mudarem a nossa cabeça, é também o modo como os nossos filhos, ou vocês, ou os filhos de vocês, vai lidar com isso. Porque o crente vai ser muito perseguido, porque ele vai ter que falar, não, a Bíblia não diz isso, né? O Eduardo, por exemplo, arranjou uma encrenca lascada dentro da sala de aula por causa de empoderamento feminino, por causa de aborto, porque ele falou que não, está errado. E muitas das meninas achavam que está certo, meu corpo, minhas regras, né? Então ele, aos 10 anos, já estava arranjando encrenca na sala de aula, e o filho de vocês também vai arranjar. Pode se preparar, e vai ser pior ainda, porque é o momento. Se algum de vocês falar na faculdade, ou na escola, no trabalho, que esse negócio, biblicamente, está errado, se prepara, porque vai ser guerra. Esse é o problema. E muitas vezes a gente se cala para entrar em polêmica. E as coisas estão ficando cada vez mais xiita, né? A política está ficando xiita. Todos nós estamos ficando cada vez mais extremos. E dar a nossa opinião no Instagram ou no Facebook, ou qualquer lugar desse é perigoso hoje em dia. Está tenso. Mas é isso que diz. A Bíblia é muito clara no princípio dela. Está aqui. É assim que tem que ser. Concorde ou não concorde. Tá bom? Vamos lá. Terceiro ponto. Mestres eficazes. Mestres eficazes, ele quer dizer o que com isso? Nós já falamos já. O líder necessita de treinamento. Tá? O líder necessita de treinamento. Estudo, dedicação, empenho, preparação. Isso vale para todos nós, tá? Estudo, dedicação, empenho e preparação. O presbítero em si, ele é um cara que tem que estar preparado, falando do presbítero, né? Ele tem que se aperfeiçoar, que estudar. Só que, como o Rafael também disse agora há pouco, nós precisamos disso, o crente precisa disso. Ele precisa se aperfeiçoar, ele precisa ler, ele precisa aprender. E o fato, até levando um pouquinho em consideração aquele assunto que nós falamos agora há pouco sobre o neófito, é que a experiência, ela é muito importante para a gente. Ela é muito importante. Com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo muito. O seu Moisés, ele se tornou presbítero muito novo. E, de certa forma, ele fala isso. Ele fala, eu me tornei presbítero muito novo. Ele fala desse jeito. Porque é muito claro na cabeça dele que ele acha hoje
que talvez ele tenha feito algumas coisas erradas, ou tomado decisões erradas, por causa da falta de experiência dele, talvez. E talvez muitos de vocês podem chegar lá na frente e falar assim, poxa, eu acho que hoje eu não faria daquele jeito. Hoje eu faria de diferente. Talvez eu tivesse sido mais paciente, talvez eu tivesse sido mais duro, né, naquela situação. Então, a experiência, ela amadurece muito a gente. Essa que é a verdade. Tá? Então, é muito importante a gente ver dessas formas. Há quem diga, inclusive, eu vi uma opinião hoje, que os nossos juízes do Supremo deveriam ser pessoas de mais de 60 anos. Primeiro, para se aposentar logo. Segundo, porque são pessoas que já têm uma bagagem muito grande, né, de coisas para poder tomar a decisão certa. Né? Então, é muito importante isso, né? A gente ter a experiência e a prática. Mas o treinamento é muito importante. O treinamento nunca acaba. Ainda mais falando de palavra de Deus, nunca termina. E a gente vê pessoas, nós podemos ver pessoas como o seu Moisés, e pessoas com 90 anos até hoje aprendendo, estudando e aprendendo, e se dedicando, e lendo, estudando, não param. Tá? Então, isso para a gente aqui, né? Dedique-se, né? Treine, estude, porque a gente nunca está parado. Nós estamos sempre em movimento, ou para frente ou para trás. Né? Não acho que você está estacionado. Estacionado você não está. Se você acha que você está estacionado, você na verdade está andando para trás. Tá? E sem estudar, e sem treinar, e sem se dedicar, a gente vai andar para trás. Tá bom? O fato é que o tempo também amadurece. E isso é um ponto importante para os mais jovens, né? Então a experiência, na verdade, ela conta muito para a gente. Beleza? Quarto e último ponto. Vamos ler 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3 aí, de 2 até 13, ele vai falar dos pontos aí, né? E eu queria só que você... 1 Timóteo não, Tito. Vamos lá, Tito. Tito 1. Tito 1, de 6 a 9. Vai aí. Quem tem Bíblia aí pode ler para a gente aí. Tito 1, de 6 a 9. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Exatamente. No fim aqui, no quarto ponto, ele fala exemplos piedosos. É o ponto dele, tá bom? E ele pede aqui quais são os traços de um homem piedoso. Quais são os traços, para a gente terminar, quais são os traços de um homem piedoso? O que é uma pessoa piedosa? Vocês sabem? Sabe aí? Sabe aí? Ninguém quer falar? Fala, Elias. Sabe o que é piedoso, Elias?
O Rafael, você quebra o microfone, Rafael, fala aí. Ô, você tá de olho aí, na hora que muda o símbolozinho aí, achei que você não tinha nem visto. Eu tô ligado, cara, tô vendo todo mundo aqui. Mas piedade é um negócio difícil, hein? É, Porque é o seguinte, piedade é... Ai, ai, vamos lá. Daqui a vamos pouco, procurar no Google, vai, vamos procurar no depois de Google. mim é o Robson, vai. Ah, Mas, assim, piedade, ela está ah, muito ligada a um estilo de vida que, que leva em consideração que você vive sob misericórdia. tá. Você não quer dizer que é ser misericordioso, mas é você Uhum, estar sob misericórdia. tá. Então, você é de poucos costumes, é de poucos desejos, de poucos anseios, é simples, né? Muito Simples, pouca coisa, né? Um pouco é o que ele fala aqui, né? Que não seja cobiçoso, de torpe ganância. isso. Simples, né? Que tem piedade. Mais ou menos, mais ou Ô, Mais menos. ou menos, ô, mais ou menos. Douglas, Vai lá, Romero. eu costumo, assim, na mente, né, quando vem o termo Isso, vamos lá. piedade, o, o contrário de piedoso, Ímpio. o ímpio. Então, então me clarei. Quando eu penso no piedoso, é o crente. Então, me vem a figura, né, quem que é o piedoso? É um crente. O cara tem que ser Uhum. crente. Então, aí, como a Bíblia sempre usa, né, a respeito dos ímpios, são aqueles que não são crentes, que Tá. têm uma postura de não crer, e aí eu jogo nesse Não é errado. pensamento. Não, mas é bem interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. O contrário é o ímpio. Legal. Muito bom. Alguém mais quer falar? Não? 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 É isso aí. Ser piedoso é ser ímpio. É não ser ímpio, né? Legal. Mas é interessante no final também que ele fala assim, no 9, eu queria destacar, porque o resto, nós já destacamos tudo, né? Todos os pontos, ó, sobre a vida do crente, né? E vou estender ao crente, e do presbítero, no caso aqui, né? Que está falando especificamente do bispo, né? Então ele fala marido de uma só mulher, já falamos. Tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, bem específico isso, né? Porque é dispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Olha que interessante isso, né? E essas palavras são muito importantes, ó, não arrogante, tem a ver com a piedade, né? Não irascível, pessoa que se ira, né? Irritada, né? Não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Uma pessoa dessa não pode ter Deus como alvo, como glorificado, a glória de Deus para o trabalho, né? Nunca vai ter isso, tá bom? Antes, tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, novamente, ao sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio sobre si. Que tenha domínio sobre si, tá bom? E, por fim, o 9 que eu acho muito interessante, ó, apegado à palavra fiel, apegado à palavra, ou seja, busca tudo na palavra. O que a palavra diz? Como que funciona isso? Que nós acabamos de falar agora, né? O que a palavra diz de verdade? Que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Olha só, é interessante isso, né? Poder tanto para exortar, a pessoa que pode virar, mesmo sendo pecador, tá? Ele pode chegar para você e falar assim: ó, ô Rafael, você está errado nesse ponto assim, 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 meu irmão. É assim, assim, assim. Ele pode exortar com autoridade, porque ele tem autoridade para fazer isso, para exortar, chamar atenção, sabendo que ele também precisa ser exortado também muitas vezes, né? E tendo reconhecimento que ele não é perfeito, que ele é pecador, mas ele tem essa capacidade de chegar para você falar e você vai ouvir e falar: não, realmente você tem razão nesse sentido, porque é uma coisa feita com temor, com amor,
né? É uma exortação. Então, esse é o alvo, né? Tem que ser uma pessoa desse tipo, tá bom? Exemplos piedosos é o que nós precisamos. Então, eu falei do quê? Eu falei de em busca de homens de verdade, eu falei líderes amorosos, eu falei de mestres eficazes, eu falei de exemplos piedosos, tá bom? É isso aí. Para concluir, né? A liderança planejada por Deus se aplica a todos os homens da igreja, de modo que cada homem deve buscar desenvolver-se e cumprir o seu papel. Então, gente, fazendo uma aplicação um pouco mais ampla a vocês todos, e eu vejo o empenho de muitos aqui em buscar isso, em se dedicar a isso. Então, busque essa liderança. Busque essa liderança. Nós estamos falando exclusivamente de presbíteros aqui, estamos falando mais, né, no texto para presbíteros e diáconos, mas alguns não têm esse desejo. Eu, por exemplo, já me indicaram meu nome algumas vezes para presbíteros, eu falei, só vou dizer para vocês, eu não tenho chamado para isso. E se você falar para mim, não, eu não quero ser presbítero, eu não tenho essa vontade hoje. Já fui diácono durante muitos anos, aí eu pedi para sair, foi até engraçado esse episódio, a igreja estava passando por um momento muito difícil e eu era músico. Eu era o único músico da igreja, cara. O único que chegava na frente e dirigia a música. Era eu. Então, todo domingo, de manhã à noite, de manhã à noite, de manhã à noite, era eu. Não tinha outro. Não tinha um Elias para dividir comigo. Tá? Então, era só isso. O que aconteceu? Eu era diácono e eu estava dando furo com a minha equipe, porque eu tinha que ficar lá, então o pessoal estava ficando bravo comigo, porque a escala não servia de nada para mim. Aí eu chegar no pastor e falo, pastor, eu vou ter que fazer uma opção. E a minha opção tem que ser o diaconato, porque eu fui eleito lá. Então, só que aí o que vai acontecer? Nós vamos ficar sem música. Então eu expliquei a situação para ele, eu fui diante da igreja mesmo e falei, olha, eu vou precisar abandonar o diaconato, constou em ata lá que eu saí do diaconato, ponto final. Foi assim que aconteceu. Aí eu me dediquei só à música e nunca mais voltei para o diaconato e nem para presbiterato, né? Não é um chamado que eu tenho hoje. Isso pode mudar? Pode, mas hoje não. Hoje as coisas funcionam dessa forma, tá? Mas ampliando um pouco o espectro, eu acho que as mulheres devem se envolver com dar aula, eu acho isso, tá? Eu acho que as mulheres são muito boas nisso. E ensinar também, muito legal isso, eu acho. E os homens devem buscar também isso. Então eu desafio aqui vocês aqui a fazerem isso mesmo, a se dedicar, a estudar, a ensinar também, entendeu? A aprender. Beleza? É isso aí. Mais alguém vai falar? Tá bom. Semana que vem, a aula é com o Rafael Abdala, excelentíssimo senhor professor Abdala, e ele vai falar para vocês sobre o lugar da mulher na igreja. Vamos orar? A bomba! Se vira. O lugar da mulher não é na cozinha, tá bom? De forma alguma. E aí você vai, explico certinho aí, vai estar lá, mas tá com vocês aí, tá bom? Tá com você amanhã, Essa semana que aula vai vem. ser gravada? Vai ser, não sei, mas ele tem uma semana para se preparar aí. Ainda bem que não é presencial, mas é legal, viu? A gente tá brincando aqui, a gente tá brincando. Tá se ligado seu microfone, Rafael? Deixa que eu abra a sala, porque aí eu vou multar todo mundo. Só eu falo. Não, a gente brinca assim, mas sem problema nenhum. É um assunto legal, não tem nenhum problema. Só conduzir. Na verdade, é as moças que vai falar. Então, se prepara aí, ó. Eu acho que é legal isso. Eu acho que é muito legal isso, é muito importante isso. Tá bom? Deus abençoe vocês, então. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Obrigado por todos estarem aqui. Eu sei que é difícil, mas vamos lá. Um beijo. Tchau. Tchau. Pessoal, bom domingo aí. Deus abençoe. Bom domingo para todos. Deus abençoe.